Aciona, por gentileza, a Sara Medeiros para nós. Hein, Sara, porque muita atenção. Essa atenção se faz especialmente necessária, porque só neste ano, 7 mortes por dengue são confirmadas em nosso estado. A Secretaria de Estado da Saúde, então, fazendo esse alerta, emitindo esse alerta muito importante. E, Sara, é fundamental enfatizar a necessidade da colaboração da população nesse tipo de campanha. Aedes aegypti mata, dengue mata. Precisamos ficar atentos. Vamos conversar com ela. Sara Medeiros, agora é contigo, por gentileza, querida Sara. Pois é, Sérgio, desde o início do ano que os casos de dengue no estado de Sergipe, eles vêm aumentando, tomando números maiores do que anos anteriores. E agora essa triste marca, já de 7 pessoas que perderam a vida devido a complicações da doença, complicações da dengue. A gente está aqui com o diretor de Vigilância em Saúde do estado, doutor Marco Aurélio. Doutor Marco, é um número que já supera, inclusive, anos anteriores, quando a gente fala em mortes por dengue, né? Sim, ano passado a gente não teve a confirmação de nenhum óbito, E esse ano, desde o começo do ano, a gente já tem essa confirmação de 7 óbitos por dengue grave, Casos que complicaram, são casos diversos, Que vai desde criança até idoso, Alguns com comorbidades, mas que já acende esse sinal de alerta, Que a gente tem tido de fato um aumento de notificação de caso, A gente teve no período, menos de 1.000 casos, 1.500 casos notificados ano passado, e esse ano já são mais de 5.000 casos notificados. Então a gente nota o aumento tanto da dengue como de chikungunya também. Agora, doutor Marco, esses casos registrados, a gente tem um aqui na capital, que foi de uma professora, mas em outros municípios também do estado. Quais foram esses municípios onde houve esse registro de morte? Sim, a gente tem casos desde o sertão, até aqui a capital. Então a gente tem casos em Canidé no começo do ano, temos casos em São Cristóvão, em Riachuelo, então temos casos diversos, em Socorro tem casos também. Então o óbito, na realidade, ele significa que naquele ambiente está tendo transmissão intensa do vírus da dengue. Então o óbito não é comum, o óbito na dengue. O óbito na dengue é uma coisa mais rara. Mas a gente precisa estar alerta para todos os casos, porque a gente nunca sabe qual é aquele caso ou qual é aquela pessoa que vai complicar da dengue. Quem é diagnosticado com a dengue, qual o sinal de alerta que deve de imediato procurar ajuda médica? Então, o principal fato que a gente tem que saber é que dengue pode parecer com outras doenças. As características principais da doença é a febre alta e a dor no corpo e a dor de cabeça. Pode aparecer manchas na pele, diferencia um pouco das outras doenças respiratórias, porque não tem muito sintoma respiratório, é um sintoma mais sistêmico, mas aquela pessoa que está tendo dengue ou que tem a suspeita de dengue e começa a ter dor abdominal muito forte, vômitos incorrigíveis, quer dizer, a pessoa não consegue se alimentar porque está vomitando, tontura, a criança muito pequena que ao invés de melhorar quando a febre baixa, continua prostrada, precisa ser levada para o serviço de saúde imediatamente. O tratamento da dengue ele é relativamente simples, é a hidratação, mas a gente precisa ter esse atendimento no momento correto. Então a gente não pode deixar, num caso de dengue que esteja com sintomas de gravidade, deixar para o dia seguinte. Ele precisa ter um cuidado imediato. E a gente também reforça aos profissionais de saúde, sabendo que tem outras doenças que circulam, que estejam atentos também à possibilidade da dengue. Doutor Marco, inclusive no ano de 2009 a gente teve um grande número de pessoas que morreram de dengue hemorrágica. Esse termo dengue hemorrágica nem está mais se usando porque não é só a hemorragia, outras complicações também levaram pessoas a óbito, não é isso? Sim, a gente utiliza o termo dengue grave, porque a dengue hemorrágica é uma forma de dengue grave, mas nem todas as dengues que levam a óbito têm sangramento. E a gente pode ter também dengues que não sejam tão graves, mas que estejam leves sangramentos. Então, a gente trabalha muito com a lógica que se existe uma dengue que ela tem uma gravidade. Essa dengue grave pode até sangrar, mas ela também pode matar sem sangrar. Por isso que precisa que os profissionais meçam a
pressão arterial das pessoas, para ver se as pessoas não estão evoluindo para o choque, e procurem examinar adequadamente para identificar se existem esses sinais de alerta. Doutor Marco, agora, quais são as estratégias que a Secretaria está adotando nesse combate mais efetivo nesse momento que a gente sabe, inclusive, que a gente está num período complicado, em que chove, faz sol, em que, né, favorece ainda mais os criadouros do mosquito? E uma atenção especial é que nesse momento, né, com muitas chuvas, não é um momento ideal para se utilizar o controle com o carro fumaceiro. Porque há necessidade que se utilize em um período sem chuva, porque o inseticida é levado pela chuva, então não é o adequado. A grande orientação para os municípios é o controle de focos, né? Evitar que o mosquito cresça, né, que ele deixe de ser larva, então evitar que a gente tenha reservatórios possíveis, né, para o criadouro do mosquito, né, e o combate caso a caso. Se a gente tem um caso, por exemplo, esses casos, é necessário fazer todo um controle daquele território para que se diminua a população de vetores e que a gente não tenha um novo surto, uma nova epidemia como tivemos em 2009. Ou seja, só para a gente finalizar, doutor Marco, é aquele velho dever de casa que todos nós, enquanto cidadãos, também temos que fazer o nosso papel de cuidar o que está na nossa casa, também do que está na nossa vizinhança. Infelizmente, não existe mágica para o controle do Aedes aegypti. Não existe uma vacina eficaz que possa ser utilizada em larga escala e também não existe uma mágica que de uma hora para outra a gente elimine esse risco. Esse risco tem que fazer parte da nossa rotina do dia a dia. O controle vetorial ele tem que ser diário. Doutor Marco, muito obrigada pelas explicações, pelos esclarecimentos. Boa tarde. Sérgio, com você no estúdio. Beleza, Sara, esse controle vetorial que se faz necessário constantemente. Doutor Marco Aurélio, muito obrigado. Sara também, muito obrigado.